Olá, pessoal, bom dia! Sejam todos muito bem-vindos e bem-vinda ao nosso quinto e último dia da terceira edição da Semana de Prospecção B2B. Então, quero agradecer muito a presença de todos vocês. Eu vejo aqui que várias pessoas estão conosco desde o primeiro dia. E como é de praxe, esses primeiros 5 minutinhos, eu vou pedir para vocês convidarem a galera, convidem o maior número de pessoas que vocês puderem convidar, porque hoje é o último dia, tá? E vocês representaram durante toda a semana. Enquanto isso, vão chegando aqui no chat, vão falando de onde vocês são, o que vocês fazem, a empresa de vocês. Aqui é um bom ambiente também para você fazer network, então vão falando aí. Durante os dias aí do evento, teve gente de fora do país até participando, do Brasil inteiro. E é isso que a gente gosta, né? Porque quanto mais pessoas participam, mais fortalece que esse evento tenha uma quarta edição, uma quinta, uma sexta, e que a gente possa aprimorar esse evento cada vez mais, tá? Vou aproveitar também para passar alguns recados sobre a dinâmica de hoje, caso você esteja chegando pela primeira vez no nosso último dia do evento. Durante a webinar, vocês podem fazer perguntas, tá, gente? Então, fiquem à vontade para fazer perguntas. A gente vai conseguir responder todas ao vivo? Não, provavelmente não, porque vocês perguntam bastante, a gente gosta muito disso, tá? Porém, entretanto, todas as perguntas serão respondidas, mesmo que posteriormente, tá? Então, usem o chat aqui com sabedoria, tragam as dúvidas de vocês, porque não é todo dia que a gente tem duas especialistas como nós temos hoje aqui, que em breve eu vou apresentá-las. Eu sei que vocês estão curiosos, acredito que alguns, né? Porque outros já conhecem também as nossas especialistas, mas em breve eu vou pedir para elas se apresentarem. A Ludmila está perguntando aqui, bora pessoal, se conectar no LinkedIn, passa o LinkedIn de vocês aí também no chat, tá? Se quiserem me seguir também lá, ó, Gustavo Gomes, eu gero bastante conteúdo, depois as nossas convidadas vão passar o LinkedIn delas, sigam a Gender lá também, é importante. Isso aí, gente, tô vendo que está começando a ter um volume relevante, legal, ó, a gente está com 109 pessoas ao vivo, a gente dobra esse número, a gente dobra. E eu preciso de vocês para isso, tá bom? Então, pessoal, convidem a galera. Quanto mais pessoas participarem, melhor. Melhor para vocês, melhor para a gente, melhor para todo mundo. Vou fazer igual youtuber, né? Participa, dá o seu joinha, não vai custar nada. Ao invés de eu pedir joinha, dá uma compartilhadinha para os amigos. Mais um minutinho a gente já inicia, tá, gente? Bora lá, conto com o apoio de vocês. E sextou, né? Último dia de evento, sexta-feira. Lembrando, viu, gente, que no final do dia tem o nosso podcast, que é o Happy Hour, tá? Happy Hour do Agenda. Então, às 6 horas tem o podcast. E segunda-feira vai ter o podcast sobre o tema de hoje, tá? Sempre o podcast é relacionado ao tema do dia anterior. Então, como amanhã a gente não vai lançar, porque é sábado, a gente vai lançar um podcast sobre o tema de hoje com um convidado, isso na segunda-feira, e no decorrer do webinar eu explico um pouco melhor. Pois bem, deu 11h05, vou iniciar então oficialmente o nosso último dia, nosso quinto dia da terceira edição da Semana de Prospecção B2B. Para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Gomes, eu sou líder de vendas, especialista em vendas também aqui no Agendor, e eu serei o mediador na nossa última palestra, tá? Então se prepare, porque a nossa série de palestras você vai descobrir de forma prática como construir o seu novo processo de prospecção, para já sair do nosso evento usando na sua empresa com o objetivo de lucrar mais. E hoje, na nossa última palestra, você vai descobrir como montar uma estrutura simples e efetiva de ferramentas, relatórios, métricas para acompanhar ROI e estratégias de prospecção. Como todo o conteúdo de alto valor, vamos fechar o nosso evento com chave de ouro. Então, quero aproveitar para dar novamente as boas-vindas às dezenas de alunos da nossa formação. Porque ontem a gente já explicou para vocês que lançamos o nosso curso de Gestão em Prospecção B2B. Então, quero agradecer, porque só ontem foram dezenas de inscritos e parabéns para vocês que tomaram essa decisão. Tenho certeza que foi uma decisão muito importante na vida de vocês.
E no final eu explico um pouquinho melhor sobre o curso, as garantias que vocês têm, porque é algo fora do mercado e já estamos, né, na nossa terceira edição do curso, ou seja, ele foi aprimorando com o passar do tempo. A gente sempre vai atualizando os materiais, a gente sempre vai ouvindo bastante vocês. Mas bora lá, agora vamos direto para o conteúdo. Vou aproveitar para apresentar o nosso time classe A de palestrantes do último evento. Aliás, apresentar não, vou querer que elas se apresentam, porque elas sabem mais delas do que eu. Então, meninas, por favor, se apresentem. Primeiro, quero agradecer muito a presença de vocês, mas eu quero que o povo saibam quem são vocês. Boa! Bom, primeiro de tudo, obrigada, Gustavo, pela oportunidade de a gente estar aqui. Para quem não me conhece, sou a Mahara, trabalho na Octadesk, sou líder de receita, então toco os times de vendas, de marketing e de operações. Eu trabalho com marketing e vendas desde que, antes mesmo de eu saber o que era marketing e vendas, então desde criança nas lojas dos meus pais, desde a formação, desde todas as minhas experiências profissionais e sempre construindo times, escalando times para conseguir atingir resultados e uma performance cada vez maior. Então, é isso que eu gosto de fazer. Estou super feliz de estar aqui e compartilhar um pouquinho com vocês. A gente que tá feliz, Mahara, não tenha dúvidas que, poxa, brigadão por ter topado, é sempre muito bom pra gente ter pessoas com a experiência que você tem. Poxa, brigadão mesmo. Agora é a vez da nossa Gabriela. Vamos lá. Obrigada também, né, Gustavo, Agenda, pelo privilégio de estar aqui com vocês. É muito gostoso poder compartilhar sobre o que a gente ama, sobre o que a gente tem propósito de vida em conjunto. Eu sou a Gabriela Oliveira, eu sou coordenadora de geração de demanda na Cortex Intelligence. E também, assim como a Hara, acho que desde pequena eu venho construindo aí, aprendendo, desde a primeira experiência profissional, já passei por tudo quanto é tipo de experiência, pré-vendedora, telemarketing, venda direta, venda externa, né? E hoje estamos aqui construindo times de alta performance, tanto B2B quanto dentro da frente B2C também. Já passamos por alguns movimentos no decorrer dessa trajetória e é muito bom poder compartilhar sobre esse conhecimento com vocês e auxiliá-los, né, a construir com mais otimização, com mais velocidade, com não errando, não quebrando tanto, batendo cabeça, como a gente já fez em algum momento da vida. E vamos lá, que esse dia, esse encerramento de semana de prospecção promete. Ah, Gabriela, muito obrigado mesmo. Obrigado pela sua presença, sua experiência, ela vai contribuir muito aqui. Mas sem mais delongas, eu já vou fazer a primeira pergunta. E essa primeira pergunta eu vou direcionar para você mesmo, viu, Gabriela? Aproveitar que você foi a última a se apresentar, já vou direcionar para você. Bom, até explicando para o pessoal que também chegou hoje, essas perguntas que a gente faz é com base em dúvidas que os nossos clientes, o pessoal que assina nosso blog, enfim, faz no dia a dia. Então a gente fez uma curadoria, levantou essas principais perguntas para tentar ajudá-los aqui com insights durante o webinar. Então a primeira pergunta é essa: considerando que tenho mais de uma estratégia de prospecção, que tipo de framework, né, que tipo de métodos eu posso utilizar para unificar a gestão e análise de métrica dessas estratégias? E como medir o ROI individual de cada prospecção e do portfólio como um todo? Perfeito, vamos lá. Acho que antes da gente responder individualmente aí a questão de estratégia de prospecção, que framework que eu utilizo, porque geralmente essa pergunta ela vem muito associada à ansiedade de querer resolver. Mas antes disso, é importante a gente dar um passinho atrás e entender que tipo de desafio eu tenho. Né? Quando a gente fala sobre prospecção, normalmente, e até no mercado, a gente sempre vai ter 3 grandes pilares. A galera que tem dados brutos, né? Compra a lista, qualificação, pouca qualificação desses dados, a captação e retenção desses clientes com propensão em relação a isso, e qual que é a inteligência estratégica, que é aí que entra que tipo de framework, que tipo de metodologia eu vou utilizar. Então é muito importante ter muito claro que tipo de desafio eu tenho para que eu possa definir o que eu tenho que metrificar, que tipo de metodologia eu vou conseguir colocar nessa gestão de análises e métricas. E aí, quando a gente pensa em mais de uma frente de prospecção, normalmente, ele vem associado ao clássico, né? Eu tenho inbound e outbound. Como que eu faço para cuidar de todas as métricas de cada uma das frentes, porque elas são distintas, né? E não tem como a gente utilizar só um ponto em específico
para definir essa questão. Então, a gente precisa entender muito como que vai ser a otimização comercial e a gente passar por esses dados e colocar mais inteligência nessa conversa. E aí, quando eu falo em framework, a gente vai entender uma metodologia de analisar quais são as conversões que eu espero, que tipo de... Acho que entra aqui até qual que é o tamanho do meu mercado, o que eu tenho que analisar em cima disso, qual que é o meu objetivo focal. Eu tenho mais de um produto, eu tenho mais de um serviço para poder trazer essa mensuração efetiva e aí conectar isso com o ROI, né? Então, caramba, ROI entra em muitos contextos. Pensando aqui na frente de inbound, por exemplo, a gente vai ter contextos que vão entrar. Caramba, o que eu vou fazer? Mídia paga? Eu vou entrar com, não sei, eventos? Eu vou fazer um webinar? O que eu vou investir em cima disso e o que eu espero de retorno? E aí, quando a gente fala de ROI, a primeira coisa que vem na minha cabeça, não sei se é o que vem na cabeça de vocês, é aquela calculadora de ROI, vocês já viram? Aquele lá, parece que você está numa aula de matemática que vem todo a fórmula de como você calcular isso. Mas é importante você mensurar várias coisas, né? Quando que eu vou fazer isso para eu conseguir garantir esse ROI de sucesso? É num período de sazonalidade? Vai ser, sei lá, numa Black Friday, vai ser pré-evento, vai ser associado a uma determinada época do ano, e aqui a gente pode mensurar em vários tipos de cenários. Eu sou uma empresa de bens de consumo, que tipo de eventos que eu tenho? Que tipo de eventos críticos que a gente tem, né, dentro dessa sazonalidade? Eu sou uma empresa de tecnologia, que tipo de cenário que eu preciso mensurar para trazer essa frente? E aí a gente vai olhando para todos esses contextos e entendendo efetivamente aonde que eu vou conseguir comprovar esse meu ROI associado lá na frente, de novo, aos meus desafios. Então, poxa, eu tinha desafio de dados. Esses meus desafios de dados é porque eu não estou conseguindo encontrar esse meu cliente efetivo? Aonde que eu estou buscando? Da onde eu estou extraindo? Então, eu conectei essa ação com o inbound, por exemplo, e dentro desse cenário, eu vou definir que tipo de lead, né, eu vou transformar em prospect dentro da sequência de funil. E assim por diante, a gente também pode olhar numa outra vertente. Eu tenho inbound, outbound. Outbound, o que eu posso fazer antes de um determinado evento de sazonalidade, por exemplo? Vai ter um evento, eu vou mapear, então, quais são os patrocinadores desse evento, eu vou deixar no funil, porque eu vou acompanhar esse cenário para que a gente possa chegar numa conversão ideal daquela determinada ação. Definir planejamento, né, entra associado ao estratégico, tático e operacional, de que estratégia eu vou utilizar, como eu vou tangibilizar ela e como eu vou colocar isso para o meu time para que isso funcione numa cadência estruturada de uma maneira única para que a gente consiga trazer essa devolutiva, esse investimento efetivo. E aí, falando de metodologia em específico, vale você entender também qual que é a maneira que você vai colocar isso em prática. Né? Então, eu vou utilizar uma determinada metodologia de venda para abordar esse cliente. Vai ser um spin selling, vai ser um bunch, vai ser um spiced. Como que a gente vai fazer a conversão em cima disso? Porque também associado a você ter um ROI, tem que ter a estratégia de, ok, eu tenho um contato, um lead. O que eu vou falar para ele? Se eu não tenho um objetivo que é conexo com toda essa estratégia, a gente não vai ter a conversão esperada e você vai gastar dinheiro à toa. Né? E aí, convido a Mahara a complementar essa minha resposta com louvor aí, fique à vontade. Boa. Não, faz total sentido, principalmente o início que você trouxe de saber qual que é o teu desafio para você conseguir definir um objetivo é essencial, porque até mesmo para eu identificar, poxa, é outbound, é inbound, é parceria, seja qual for a forma com que você vai começar a atrair pessoas para dentro da sua empresa para começar a convertê-las, né? E um ponto que é importante, acho que até dessa pergunta, é definir um framework que nem você trouxe ali, seja Spice, Bunch, você vai entender o que faz mais sentido para vender o seu negócio, né, para conseguir, de fato, identificar as dores dos seus clientes e avançar. Mas para você poder fazer a gestão, se você tem mais de uma forma de prospecção, um ponto que é muito importante, e tem a ver muito com o que você trouxe ali no início, né, Gabi, nesse bate-papo a gente pode trazer alguns pontos para a gente não ficar batendo cabeça em coisas que outras pessoas já bateram cabeça e a gente pode aprender, né?
Então, essa parte de unificar a gestão, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque dependendo de como eu faço a estratégia de prospecção, quando eu olho para a jornada de compra desse cliente, eu estou abordando ele em momentos diferentes. E eu tenho protagonistas, áreas protagonistas diferentes para atrair esse cliente, dependendo de qual etapa da jornada que eu estou falando. Então, se eu estou trabalhando numa máquina de outbound, a máquina de inbound, a forma com que eu vou prospectar esse cliente é totalmente diferente. O papel do marketing muda, o papel de pré-vendas muda, e com isso, naturalmente, eu vou ter máquinas diferentes, eu sou obrigada a ter funis diferentes. Eu vou ter um ciclo de vendas diferente, eu vou ter um CAC diferente, que é o custo de aquisição, eu vou ter uma taxa de conversão diferente, devo ter sim um ticket médio diferente. Então, a parte de unificação, acho que algumas coisas a gente unifica. Qual é o método de vendas, como que a gente aborda, quais são os problemas que a gente resolve. Agora, das métricas, eu preciso saber muito bem onde que eu estou abordando em termos de jornada, se são funis separados ou não. E talvez você tenha um funil geral, mas você vai ter que olhar de forma separada cada uma dessas estruturas, porque elas têm suas peculiaridades. Então, eu adicionaria esse ponto ao que a Gabi trouxe aqui para gente. Meninas, perfeito, assim, muito completa a resposta de vocês. Inclusive, já tem uma pergunta engatilhada para você, Mahara, mas antes disso, só reforço para o pessoal. Pessoal, façam perguntas aqui no chat, tá? O objetivo aqui é a gente tentar responder, trazer respostas mais próximas à realidade de vocês, tá bom? E se algum termo não está claro, eu sei que a gente usa bastante termo em inglês e tudo mais, vão colocando aqui que a gente vai explicando, tá? E só reforça, aquela galera que não sabe o que é ROI, ROI é o retorno sobre o investimento, tá? Então, uma analogia bem rápida. Você tem R$100, está investindo R$100, você tem que ganhar mais do que R$100 de retorno. Tá? E aí um investimento interessante, quando a gente fala para a empresa, esse retorno ele tem que ser maior do que um investimento em qualquer tipo de renda fixa, por exemplo. Hoje a gente está com Selic alto, essa galera alta aí rendendo 12% ao ano, então se eu estou investindo R$100 numa empresa, tem que me dar um retorno de mais do que 12% ao ano, senão eu deixaria em qualquer outro lugar seguro, tá bom? Então é mais ou menos isso, resumi muito por cima, porque não é esse o foco aqui, mas é importante vocês saberem que qualquer dúvida, vão perguntando, já vi que começaram a fazer perguntas. Vou fazer minha pergunta para a Mahara, porque eu perguntei antes, e aí depois eu passo a de vocês. Mahara, você falou um pouco sobre métrica e tal, e quais métricas ou relatórios a gente pode usar para acompanhar e entender se as ações de pré-vendas estão impactando os objetivos da empresa e como identificar as ações que mais impactam esses resultados? Boa. Bom, primeiro de tudo, né, pré-vendas vai garantir que a gente está colocando combustível, né, vai trazer combustível para frente de vendas, ou seja, a gente vai ter que vender no final das contas, e tem muito a ver também com o combustível correto, né, então a gente pode até fazer uma analogia com gasolina adulterada e gasolina muito boa, né, que você coloca uma gasolina, dependendo de alguns lugares, rende 15 quilômetros por litro, de repente outros lugares pode render 8 quilômetros por litro. É exatamente isso, assim. Então, se eu estou atingindo meus objetivos, eu estou, no mínimo, né, conseguindo atingir meus objetivos de receita. Mas aqui é um ponto muito importante, porque muitas vezes quando a gente está batendo meta, a gente pode ficar um pouco cego de algumas coisas que podem acontecer na operação. Então, a bater meta é muito importante, é óbvio, é o nosso objetivo, mas isso não significa que tem nada que a gente possa melhorar. Então, bater meta é o resultado final, é a consequência de fazer várias coisas corretas no final do dia, mas bater meta por si só não significa que está tudo perfeito. E aí aqui, principalmente os indicadores que a gente precisa acompanhar é tanto o volume adequado chegando na mão de vendas para que a gente consiga atingir o objetivo da empresa. Então esse é um primeiro ponto, mas não só o volume adequado, é se de fato a gente só não está entregando coisa para o time trabalhar e que não tem nenhum insumo de fato para venda, que é o grande papel, né, quando a gente fala principalmente de uma estrutura de pré-venda, é garantir que a gente está trazendo uma pessoa que de fato tem um problema que a gente resolve e que está no momento adequado para entrar num contato com uma pessoa de vendas que vai ajudar essa pessoa a tomar uma melhor decisão de compra. Então, se eu não tenho um potencial de compra, essa pessoa não deveria avançar dentro desse funil, porque a gente não pode se iludir apenas com a métrica de volume. Então, inclusive, um dos pontos que a gente conversa bastante e que é uma regra muito simples que ajuda a gente a garantir que a gente está olhando para os indicadores corretos, é sempre você imaginar que quando eu vou olhar para um indicador de qualquer operação, pode ter, literalmente qualquer operação aqui agora, mas qualquer parte da etapa do funil de pré-vendas, você precisa olhar esse indicador sempre em dupla. Então, eu sempre tenho que ter um quant e um quali. Porque se eu não tiver o quali para calibrar o quanto que está chegando de volume, eu corro o risco de tomar uma decisão muito errada. E aí
consequência pode ser muito grande se isso demorar muito tempo para você perceber. Então, um quant e um qual, eu vou trazer quantidade de volume e taxa de conversão daquela etapa. Está avançando ou não está avançando? Está dentro de um benchmark, ou seja, da média do mercado para uma empresa do meu segmento ou não? Então, eu sempre tenho que nivelar essas duas coisas em conjunto. Então, a quantidade de etapas que você vai acompanhar no final, tudo depende da complexidade da tua operação. Então, existem pessoas que conseguem acompanhar indicadores assim de microatividade de cada tarefa e taxa de conversão de cada tarefa, mas isso acaba acontecendo para empresas maiores, com um processo de compra mais complexo, mas de cara, assim, que você deveria avaliar, beleza, estou batendo meta ou não, aqui eu já tenho um indicador, mas ainda assim eu preciso saber, estou trazendo insumo suficiente para vendas? Sim ou não? Esse insumo, ele está convertendo como ele deveria converter, ou eu estou trazendo sujeira, ou seja, eu estou trazendo pessoas que não têm o potencial de comprar, que é o percentual de conversão ali. E um último que eu coloquei como, assim, muito básico para a gente avançar é o tempo de primeiro contato, porque o tempo de primeiro contato, ele tem uma correlação com a taxa de conversão em vendas muito grande. Então, se eu entro em contato com uma pessoa, seja numa prospecção ativa ou num receptivo, por exemplo, no inbound, eu preciso entrar em contato com essa pessoa em 5 minutos, no mínimo. Assim, ó, no mínimo, no mínimo, no mínimo. Mais de 50% das pessoas esperam esse contato em menos de 5 minutos. Se você não fizer isso, seu concorrente vai fazer. E essa taxa de conversão já pode cair bastante. Para vocês terem uma ideia, tem estudos até do próprio LinkedIn que traz que se a gente entrar em contato dentro dos primeiros 5 minutos, a nossa chance de conversão em vendas pode aumentar em até 300%. Então, essa é uma métrica extremamente importante de acompanhar, mesmo que seja numa operação mais simples ou com um processo de vendas menos complexo ali na frente de pré-vendas que eu traria. Perfeito, Mahara. Você trouxe um ponto que, até aqui no Agendor mesmo, a gente mudou muito o nosso processo para conseguir atender os nossos leads hoje em abaixo de 5 minutos. A média nossa está em 3, só para vocês terem noção, é bem rápido. E é isso que a galera fica, pô, por que eu tenho que ter uma área de pré-vendas? Se você não tem uma área de pré-venda e todo mundo faz tudo, desculpa, você não vai conseguir fazer em menos de 5 minutos nunca. Porque o seu vendedor ele vai estar numa reunião com o cliente, ele vai estar resolvendo alguma outra coisa. E tem vários lugares que a pessoa fala, não, atendo rápido quando um lead cai aqui, quando tem a possibilidade de ligar para alguém em menos de 1 hora. Galera, hoje tudo é muito rápido, né? 1 hora isso pode quando ser... sabe se demora de fato 1 hora ou não, né? Exato. Tem esse ponto também. Não, a galera nem mensura, né? Então, assim, esse ponto que você trouxe é super pertinente e eu gosto de reforçar quando a gente usa. Claro, há negócios e negócios, modelos e modelos, mas se você tem a possibilidade de criar uma área de pré-vendas, crie. Não é um gasto, tá? Não é só despesa, é um investimento que você está fazendo. E testa, sabe? Testa, mas testa de verdade. Eu vejo muita gente testando, vou colocar alguém para fazer pré-vendas aqui. Não preciso de uma pessoa de muita qualificação, coloco de qualquer jeito. Galera, vai dar errado. Tudo que você fizer... É você calculando o teu ROI errado, inclusive, né? Não, pois é. Então, assim, faça da maneira correta, tá? Inclusive, essa pergunta vai até para você, Gabriela. O Augusto, ele perguntou o seguinte: como fazer a separação desses processos se a equipe é a mesma? Então, é muito nesse cenário que a gente falou. Não sei, Augusto, se o seu cenário é esse, a equipe é mais enxuta e todo mundo faz tudo, tá? Mas eu queria que a Gabriela ela trouxesse esses cenários para a gente. Imagina que sou eu empreendedor, né? Eu vendo, eu cuido toda a empresa. Imagina que eu tenho equipe enxuta, imagina que eu tenho equipe grande. Olhando esses 3 cenários, como fazer essa separação? Perfeito. Eu gosto muito, Augusto e pessoal, de trabalhar com especialização, né? Então, muitas vezes, tá tudo bem você ter um grande time, mas como você torna esse grande time especialista, né? Então, essas pessoas, elas atendem tudo de tudo? Eu tenho várias frentes de segmento e eu tenho que fazer isso? O que acontece? Qual que é a consequência disso? Eu tenho um time que ele não consegue entrar em camadas mais profundas da qualificação que você espera com esse cliente. Ele vai estar sempre generalista. E o generalista não vai vender o que você espera, porque você não consegue entra até numa visão customer centric. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Tem o seller centric e o customer centric. O seller centric é aquele cara que ele liga vendendo qualquer coisa diretamente, né, com um discurso muito drivado em: oi, eu tô te ligando aqui para vender alguma coisa e eu quero agendar uma reunião contigo.
O Customer Centric, ele é preocupado genuinamente sobre a dor desse cliente, como que está o momento desse cliente, fazer um relacionamento. Isso é muito associado também a vendas complexas, a uma frente B2B, porque muitas vezes a gente tem, se a gente for olhar o mercado hoje, existem muita coisa. Como eu me diferencio? E essa diferenciação começa a partir do momento que você treina o seu time para que ele tenha gatilhos de especialização. Então, como que eu posso fazer isso diferente? Eu tenho, sei lá, 6 pessoas. Dessas 6 pessoas, qual que é o mercado que eu atendo? Quais são os segmentos? Quais são os segmentos mais similares? E dentro desse contexto, você acopla essas pessoas em frentes mais similares para elas atenderem com mais especialização. E aí, quando a gente fala em diferenciação, por exemplo, inbound e outbound, é um time híbrido, é você setar o tempo para cada coisa. É você gerar aí um entendimento com o seu time de que momento é necessário para você colocar à frente a tua força, teu atingimento, otimização de tempo como um todo, né? Então, poxa, vamos separar um tempo em blocos dentro do dia? Então, tudo que for inbound, que é uma priorização, eu preciso ter um lead time mais rápido de atendimento, de primeiro contato, isso é prioridade. Fora dentro dessa prioridade, o que eu tenho para fazer follow-up? O que eu tenho para fazer estudo pré-call? O que eu tenho para fazer uma estruturação de sequência, né? Como que vai funcionar a minha cadência? Até complementando um ponto do que a Mahara trouxe no último ponto, é muito interessante você ter, além desses 2 pontinhos que precisam ser casados, é você entender a velocidade versus qualidade. Porque se você coloca só velocidade, sabe aquele gestor que fala assim, você precisa fazer, vamos fazer acontecer, tarará, um atrás do outro, e o time faz um monte de volume e a tua conversão é baixíssima. Então, você precisa entender qual que é a qualidade que você vai colocar isso. Então, para isso, é muito importante ter uma gestão de tempo muito estratégica dentro desse contexto. Não sei se esclareci aí algum ponto, mas talvez é importante também definir percentuais de carteira. Não quero... A gente falou sobre segmentos, também pode ser um outro viés. Eu tenho tiers diferentes, é o mesmo segmento, mas um são tipo key account, outro é small. Qual que é o percentual que você distribui na carteira do teu time, né, no pipeline do teu time, para que ele possa atuar com a velocidade esperada em cada frente de tamanho de empresa, volume de funcionários e assim por diante. Perfeito, Gabriela. Para mim ficou claro, foi bem completa a sua resposta. Temos mais perguntas aqui, eu vou responder as perguntas do pessoal aqui no chat, são perguntas interessantes. O Everton, ele perguntou quais são as ferramentas mais utilizadas para vendas complexas B2B. Everton, assim, sua pergunta ela é bem aberta, tá? Porque depende do que você vai querer fazer. Por exemplo, o que é indispensável para toda venda complexa, B2B ou B2C, se é uma venda complexa, é um CRM, isso é um fato. Tá? Então, por exemplo, o CRM Agenda é indicado para você fazer sua venda complexa. Mas se você falar para mim, olha, eu preciso de uma ferramenta para captar lead complexo, captação de lead, landing page, aí vão ter outras ferramentas. Enfim, sua pergunta está bem aberta, mas o que é fato? Toda empresa de venda complexa precisa de um CRM. Aliás, toda empresa precisa de um CRM. Mas o CRM estilo Agenda, que é focado em venda consultiva, se vocês não têm, vai lá, cria uma conta no nosso site, testa a ferramenta gratuitamente, depois você define se ela é a melhor para o seu modelo ou não, tá? E a Aline perguntou quais ferramentas para metrificar o tempo de atendimento. Existem várias ferramentas para você fazer isso. Novamente, o CRM pode te ajudar, porque você registra todas as ações que você tem. Então, se você ligou para um cliente, você registra que você ligou, e aí dá para você montar um relatório com relação a isso. No nosso curso, que inclusive eu vou disponibilizar o link para vocês aí no chat, a gente aprofunda muito nesses temas, tá? Porque aqui é um webinar, a gente não consegue, por exemplo, pegar uma planilha para vocês e mostrar como isso funciona na prática. A ideia do curso é mostrar para vocês, a gente vai entregar essas planilhas prontas, que aí vocês vão conseguir atualizar, alterar de acordo com o seu modelo de negócio. Até essa questão do ROI. Tá? A gente fala aqui na teoria, mas existe todo um cálculo ali por trás, que, poxa, a parte chata, a parte burocrática, a própria Gabriela falou, pô, quando fala de ROI vem aquela calculadora, e eu quero entregar isso pronto para vocês. Né? Mas não simplesmente pronto, eu vou entregar pronto, porém, entretanto, vocês vão entender como monta e como alteram as variáveis.
tá? Porque o objetivo não é simplesmente entregar algo pronto e vocês não entenderem para que serve, tá bom? Bom, Gustavo, pode falar, Mahara. posso adicionar Claro. nessa resposta também em relação ao atendimento? Eu acho que há tanto do atendimento quanto de ferramentas complexas, né? Entender realmente o que você precisa para o seu processo. Total de acordo. Precisa de um CRM, com certeza, ainda mais se a gente está falando de venda complexa, todo mundo deveria ter, de fato. E principalmente, se você tem volume, você vai precisar gerir isso, você não vai conseguir ficar contando no dedo o que está acontecendo e ficar catando milho para poder montar o teu funil de vendas, que eu sei que muitas vezes as pessoas ficam catando milho para pegar a informação daqui, dali. Então, um outro ponto que é mega importante é você mapear quais são os canais de atendimento que você faz, tanto para prospecção quanto recepção dessas informações. Qual que é o teu processo de vendas para você poder combinar essas coisas também. Então, por exemplo, até mesmo na parte de canal de atendimento, esse é um dos grandes problemas, geralmente, que a gente resolve dos nossos clientes na Octadesk, que é conseguir centralizar todos os canais num lugar só. E a gente integra com o CRM justamente para poder fazer toda essa análise que o Gustavo falou. E não só para fazer essa análise, mas também para automatizar. Então, a partir do momento que você começa a entender que você pode olhar o tempo do primeiro atendimento, você consegue mandar mensagens, você consegue mandar conversas automaticamente já respondendo esse cliente ou prospectando esse cliente. E aí eu não dependo de uma ação humana, tudo dependendo do que está escrito no teu CRM. Então tem N possibilidades aqui. Acho que é mega importante entender qual que é a jornada do cliente para conseguir mapear essas oportunidades. Mas eu gostaria de adicionar aqui como um complemento, principalmente quando a gente fala de canais para vendas que são bastante conversacionais, para a gente não ficar catando milha, por exemplo, no celular individual de cada vendedor, de cada pré-vendedor da nossa equipe, de adicionar também uma ferramenta de atendimento como o Octadesk, que vai integrar com o CRM para poder ter informações completas aí do funil da jornada. Perfeito, Mahara, você trouxe um ponto, assim, complementou com chave de ouro, porque é muito comum isso nas empresas, cada vendedor usar um telefone, cada pessoa usar um canal, aí no final fica tudo perdido, e aí quando vai usar um CRM fala, poxa, minha equipe não engaja, não funciona CRM, e às vezes o problema é antes, né? O problema está que os dados estão todos espalhados e é uma questão cultural também. Isso parte top-down, tá, gente? O gestor tem que trazer isso para a equipe. Se o gestor ele não é organizado, se o gestor não entende isso, dificilmente a equipe vai entender. Ah, mas eu não sou gestor. Isso serve para mim? Serve também, cara. Que você já começa a entender o que não fazer e o que fazer. Porque eu acredito que a evolução, o próximo passo de um bom vendedor é ele conseguir liderar pessoas também, conseguir resultados escaláveis, não dependendo só da venda dele, mas de todo o trabalho que ele pode trazer em escala, tá? E além de adicionar a taxa de conversão, acho que tem um ponto também que às vezes a gente fala, poxa, ok, mas mesmo catando milho eu tenho informação. Mas quando a gente tem esse tipo de coisa, o teu processo provavelmente não tem a qualidade que você gostaria de entregar, porque você não sabe nem como as pessoas estão conversando com o seu cliente, nem o tempo de cada uma das pessoas que vai variar. Então, essa taxa de conversão por aí já vai ser impactada, e eu tenho certeza que todo mundo aqui quer gerar mais receita e não necessariamente quer investir mais dinheiro para gerar mais receita. E um outro ponto que é muito importante também que a gente tem visto é quando ficam informações espalhadas e cada um fala com o cliente de uma forma. E às vezes até, por exemplo, com um telefone pessoal, mesmo que seja da empresa, que você não tem controle, está no celular de uma pessoa, a credibilidade que você passa, eu tenho certeza que todo mundo já recebeu uma conversa no WhatsApp de uma pessoa de vendas com uma foto assim, né? Bem, assim é bem suave o que eu tô fazendo aqui, porque já tem vários piores, na piscina, na praia, um monte de coisa, super profissional para vender, às vezes, uma coisa com ticket médio super alto, mesmo que não seja, a credibilidade e o profissionalismo da sua empresa acaba entrando em jogo também nesse ponto. Então, se a centralização dos dados para você ter previsibilidade, vender mais não é o suficiente, a reputação da tua empresa, da tua marca também vai estar em jogo, a tua credibilidade. Perfeito, tudo comunica, né? É muito importante isso, assim, como você se posiciona, até dentro de quando você estrutura isso, como que eu vou me comunicar com esse cliente, né? Como eu estruturo esse início de tudo? Eu tenho uma cadência para eu fazer isso, para eu ter esse retorno, né? Porque senão não vai fazer sentido. Tu tem tudo lindo, tudo na teoria, né? Lindo, eu tenho a melhor foto do perfil, eu tenho a melhor contexto de mercado, eu escrevi um LinkedIn perfeito. E aí, o que você fala no teu discurso? Né? Tipo, como que tu aborda esse cliente para você ter esses retornos?
É o famoso quanti quali, né, que foi dito aí. Não adianta eu ter quantidade, eu tenho que ter qualidade em todas as minhas ações, falas, e cada detalhe conta, né? O nosso cérebro ele é dividido em dois lados ali, um mais lógico, outro mais criativo, e tem a parte primitiva, que a gente não instintiva, né? Que a gente não acha que a gente não pensou sobre aquilo, mas a gente pensou e a gente não presta uma atenção naquilo exatamente, mas existe uma parte, um cerne lá no fundo que presta atenção e é o que pode fazer a gente optar por fechar com aquela empresa ou não. E eu tenho certeza que todos aqui em algum momento foi abordado por alguém, seja como pessoa física ou como pessoa jurídica, que logo de cara falou, putz, não vou querer não, sabe? E foi um pré-julgamento, foi um pré-conceito, né? Um conceito previamente estabelecido, mas que existe uma lógica por trás disso tudo, tá? Então, isso tudo que vocês falaram, gente, é muito importante. E agora eu vou para uma próxima pergunta, tá? Saindo um pouquinho desse contexto. Essa pergunta vai para a Mahara. Quais os primeiros passos, aliás, são duas perguntas em uma, tá? Quais os primeiros passos para começar a medir o forecasting para pré-venda e que tipo de interpretações e ações podem ser realizadas através do forecasting? Bom, acho que o primeiro passo é tudo isso que a gente falou, né? Se eu não tenho dados para eu poder fazer uma previsão, né, de vendas e de pré-vendas, eu vou estimar com base no meu sentimento, no que eu acho que vai dar certo, então isso não vai me ajudar a tomar boas decisões. Então, para a gente poder entender, ter previsibilidade em pré-vendas, a gente precisa ter esses dados para eu saber quanto que eu estou convertendo. Então, com base em quantas ligações eu faço, quantos clientes geralmente eu me conecto nessas ligações, quantos contatos de WhatsApp eu faço, quantos contatos realmente eles são efetivos e eu consigo trazer esse cliente, seja para uma reunião, para um bate-papo, ou até mesmo para já passar para o time de vendas. Então, se eu não tenho essas informações, eu não consigo estimar se eu preciso de mais insumos, se eu preciso de menos insumos, se eu preciso de mais pessoas também, inclusive, para eu ver a capacidade do meu time. Então, quando a gente fala de forecast para pré-vendas, eu preciso primeiro saber como que a minha máquina está estruturada, e a máquina não é a parte dos processos estão estruturados, como que está fluindo a partir do momento que isso entra dentro da minha estrutura de pré-vendas. E com base nisso, eu vou entender, poxa, se cada 100 ligações que eu faço, eu acabo gerando 15 contatos muito efetivos que vão para vendas, você já tem aqui uma ideia que se eu colocar mais 100 ligações, eu tenho mais 15 contatos que vão para vendas. Então, com isso, eu consigo estimar com o que está chegando de insumo para o time de pré-vendas, trabalhar qualquer quantidade, por exemplo, de agendamentos que eu vou conseguir fazer com o meu time atual e com a taxa de conversão atual. E com isso, consequentemente, a quantidade de vendas que eu vou alcançar. Isso é extremamente importante fazer todo dia. Todos os dias. Então, como que você deveria se planejar até para poder tomar decisões? Eu já sei quanto que eu quero fechar no mês, né? Em relação a gente tem uma meta de vendas, você tem um objetivo da sua empresa ali de vendas do mês. E para isso você precisa entender, ok, quanto de insumo a gente precisa trabalhar na frente de pré-venda, seja ativo, proativo ou receptivo. E com base nisso, quantos agendamentos a gente precisa, quantas contatos pré-vendas precisa passar para vendas. Aqui você já vai ter exatamente o teu racional. Beleza, para isso, quanto de demanda eu vou ter? Tenho essa demanda? Putz, não tenho essa demanda. Então aqui é o primeiro plano de ação que eu vou ter que tomar. Porque se eu não tenho essa demanda, eu já sei que eu não vou bater minha meta ali no final do mês. Antes mesmo do mês começar. Beleza. Tenho a demanda, perfeito. Mas eu não tenho a quantidade de pessoas suficiente para dar conta dessa demanda. Porque a gente percebeu já que o time consegue dar conta de X. Poxa, então vai ter tempo de contratar alguém, se for para o mês que vem, não. Então você vai ter que automatizar alguma coisa, vai ter que pensar formas criativas para conseguir dar conta, porque senão você vai jogar dinheiro no lixo, porque você está pagando por essa demanda de alguma forma. Poxa, tenho tempo para contratar alguém, beleza. E contratar, treinar até essa pessoa se desenvolver. Perfeito, já contrata agora, porque talvez daqui 3 meses você vai precisar dessa pessoa. Então o forecast ele não é só para fechamento de mês, o forecast não é só para final da semana. O forecast ele te ajuda, inclusive, a fazer um forecast de quem que você tem que contratar agora para que daqui 3 meses essa pessoa esteja performando bem. Então, o forecast, ele nada mais é de eu pegar esses dados e tomar melhores decisões. Porque senão a gente acaba sempre contratando no susto de ai meu Deus do céu, preciso de mais gente na minha operação. Senão a gente acaba, poxa, recebendo um feedback do time de falta insumo, falta demanda, e aí você vai buscar da onde isso. A gente sabe que não é simplesmente só colocar mais R$100, mais R$200 em qualquer frente que você tenha que vai naturalmente surgir mais demanda. Isso leva tempo. Não é do dia para a noite que a gente consegue fazer esse tipo de coisa. Então, o forecast ele é extremamente importante para isso. Então,
forma simples, quanto está entrando, quanto eu entrego para vendas e se é o suficiente para bater meta. Se você tem, no mínimo, essas métricas aqui para você tomar uma decisão, você já sabe, preciso de mais, preciso de menos. E você já sabe no dia 1 do mês. Na verdade, você já sabe até dia 25 do mês para o mês seguinte, quando você for projetar a meta de time, quando você for projetar a composição. Então, assim a gente toma melhores decisões como gestão, e aí, geralmente a gente acaba falhando muito como gestão, agora falando dos erros que eu vejo muito acontecer, e que alguns, inclusive, obviamente eu já cometi, porque faz parte do aprendizado como gestão, tempo de contratação, tempo de desenvolvimento dessa pessoa e treinamento, que acaba descasando, contratação de vendas, aí não tem o número de pessoas suficientes em pré-vendas, ou não tem o número suficiente de demanda em marketing. Então, tudo isso pode ser evitado se o forecast for uma atividade diária, tanto para projeção de meta do mês, quanto para acompanhamento de, nesse ritmo, com base no que a gente fechou hoje, a gente fecha o mês assim. Com base no que a gente fechou hoje, a gente fecha o mês assim agora. Aí você sempre vai criando tanto plano de ação de curto, de médio e de longo prazo. Perfeito, Mahara. Você trouxe uma situação que eu já vi acontecer, de empresas, vou começar a implementar a área de pré-vendas. Aí, sei lá, tinha 3 executivos de vendas, né, 3 closers, vendedores que fecham o negócio, e aí colocaram 3 pré-vendedores, legal. Aí falou, não, a gente precisa aumentar a demanda, e colocou 5 pré-vendedores, e a demanda não aumentava, porque ele não tinha um volume de lead do mesmo jeito. Então, você dividiu aquele volume, sei lá, 100 possibilidades sem ops, que eram para 3, foram para 5, não aumentou o número da op. Então, uma coisa tem que conversar com a outra. E o inverso também é verdadeiro. A equipe começa a implementar agora, coloca a área de pré-vendas. Colocou a área de pré-vendas, o vendedor começa a ficar com a agenda lotada, legal. Aí o que ele fala? Vou precisar contratar mais um vendedor. Contrata. E realmente dobrou a receita. Ele fala, caramba, se dobrou a receita, só eu colocar mais 10 vendedores, que eu aumento em 10 vezes minha receita. E no final das contas, aquele vendedor que ganhava uma comissão de R$5.000, agora ele está ganhando 1.000. Porque eram 2 vendedores que ganhavam 5.000, agora você tem 10 vendedores, cada um ganhando 1.000. Que eu enxergo como um problemão, porque você desengaja o vendedor, você não consegue entender realmente quem performa ali tão bem, você aumenta o teu custo fixo, querendo ou não, porque isso acaba aumentando o custo fixo, e o turnover, que para a nossa área, para a área comercial, que é uma área que costuma ter turnover alto, turnover é um problemão. Porque quando você turnover, gente, a quantidade de pessoas que vão saindo da sua empresa. Você contratou, a pessoa pediu demissão, você demitiu por algum motivo. Se você demitiu, parta do princípio que você contratou errado. Se a pessoa pediu demissão, muito, alguma coisa errada no seu processo também. Isso é ruim porque você gasta muito para contratar outra pessoa. Aquele período que você fica sem a pessoa é um gap gigante no seu processo. Então, isso que você falou é tudo, é olhar para você dimensionar de maneira correta, sem prejudicar o seu negócio e também sem prejudicar a vida, né, da pessoa que está ali, porque isso também conta, né? Acho até que tem um ponto, complementando aqui, que muitas vezes a gente também não tem essa viabilidade de budget para contratar mais pessoas, que ali entra no contexto que a Mahara falou assim, tá, você tem que ter ideias criativas de como que você vai movimentar isso. E acho que se eu pudesse somar mais 5 centavos aqui, é muito importante você entender o que está sendo realizado, o que está sendo convertido, o que está sendo no-show e o que é reagendamento, quando você tem uma estrutura de pré-vendas, efetivamente. Porque é muito importante você mensurar lá na frente o que está indo para vendas. Mas antes de você mensurar o que está indo lá para frente em vendas, é legal você vir fazendo um de trás para frente. Então, tipo, olha, eu gerei X oportunidades de venda lá para o meu time de vendedores. O que eu fiz para chegar até lá? Eu tive o que dentro desse meu processo? Poxa, eu agendei, sei lá, 50, mas só 25 foram para frente. Qual foi o meu problema aqui no meio desse caminho? Né? Será que o problema é eu contratar mais pessoas? É eu entender qual que é o gap que o meu time está tendo? Eu estou ouvindo as ligações dessa galera? Eu estou entendendo qual que é o discurso que eles estão executando com esse cliente? Isso está alinhado na jornada do cliente? Por que eu estou tendo reagendamento? Por que eu estou tendo no-show? É uma questão do cliente ou uma questão da qualidade, de novo, do que eu estou falando para dar sequência? Porque às vezes a gente tem essa latência de falar assim, ai, não, na verdade é o meu time que não tá... Eu preciso contratar mais gente, A gente sempre quer olhar o externo, mas e o interno? Como que eu tô cuidando?
né? Como que eu estou fazendo esse cálculo de trás? Eu estou tendo problema no meio do meu funil, eu estou tendo problema no fundo do meu funil, lá no iniciozinho, né? Tipo, a gente não tem um mercado endereçável efetivamente para eu poder atuar. É a questão do volume, muitas vezes, né? Quantos clientes esse BDR, esse SDR é capaz de processar? Qual que é o tempo de processamento? Quanto tempo eu preciso renovar esse funil? Qual que é o tamanho total que eu tenho para que a gente possa diluir isso? Vai acabar uma hora? Eu vou ter que fazer estratégia de perdido? Eu vou ter que fazer... Tem que ter muito joguinho de cintura aí para você conseguir olhar para todos os focos e você não se perder e colocar a responsabilização nesse turnover, porque é muito importante mensurar todos os detalhes. Perfeito, Gabriela. O que você falou faz total sentido, analisar o processo como um todo, né? O detalhezinho do detalhezinho. Bom, gente, ó, já são 45 minutos de webinar. Então, eu tinha algumas perguntas para fazer, tanto para a Gabriela quanto para a Mahara, mas eu vou fazer 2 perguntas finais aqui que vocês mandaram no chat, tá? Mesmo algumas perguntas não estão tão ligadas ao tema de hoje, que a gente falou nos outros dias, eu vou dar essa colher de chá para algumas pessoas aqui, porque eu acho que são dúvidas que muita gente tem, tá bom? Então, a primeira pergunta aqui é a pergunta da Ana Júlia de Jesus Araújo. Tá Aninha no final, então vulgo Aninha? Essa pergunta vai para você, tá, Gabriela? Qual é a melhor estratégia para qualificar um possível cliente? Como manter aquela parceria, comunicação, conexão com o cliente para uma maior possibilidade de efetivar a venda? Perfeito. Ana, vamos lá. Aninha, né? Vamos lá. Uma coisa muito importante, eu bato muito com o meu time isso, é que não adianta você iniciar essa ligação sem ter um objetivo. Então, antes de você tomar qualquer ação, antes de você fazer qualquer touch com o cliente, Gabi, eu quero fazer por ligação, eu quero fazer por LinkedIn, vai ser por e-mail, eu preciso me planejar. Eu conheço essa empresa? Essa empresa, ela vende para quem, né? Eu gosto de brincar assim, tipo, o que come, onde habita, o que faz, né? É muito importante você ter um planejamento para isso. Porque se você não tem noção do que esse negócio faz, dificilmente você vai conseguir manter esse cliente na conversa contigo. Você não vai conseguir manter ele longínquamente no seu funil. Isso é muito importante. Então eu preciso entender o que ele faz, para quem ele vende, por exemplo. Se eu já tenho um relacionamento, esse cliente que chegou no meu funil já falou com a gente anteriormente, né? CRM. Tem registro no meu CRM lá atrás do que já foi falado, qual foi a dor, por que ele não avançou naquele momento. Ou não, esse cliente é zero bala. Ele acabou de cair no meu colo aqui fresquinho. Então vamos entender. Quem que é essa persona? Qual que é a função dela? Essa persona é relacionada ao que eu preciso vender ou ela é uma pessoa que vai me auxiliar numa escalada, né? Essa pessoa ela tá só curiosa para saber o que eu entrego ou eu posso utilizar ela para ser um influencer no meu processo de decisão de compra, né? Então, não sei, talvez é um analista que caiu para ti, mas para quem assina teu contrato é o diretor. Se é o analista que está interessado, qual que foi o gatilho de curiosidade dele? Então, qual que é a melhor estratégia para você iniciar antes de tudo? Se planeje. Se planeje para que você chegue nesse cliente e você tenha informações para que você possa manter comunicação. E uma coisa muito importante, um diferencial assim fundamental é pessoas que normalmente fazem parte aqui, provavelmente o Gustavo, a Mahara, a gente recebe muita mensagem de pré-vendedores. O LinkedIn pipoca de informação. Oi, eu sou de tal empresa. Oi, eu sou de tal empresa. Né? O que você faz para se diferenciar de todos os outros BDRs que estão mandando mensagem e SDR que estão mandando mensagem? Então, muitas vezes, é importante você ter aquela análise. Eu gosto... Seja um Sherlock Holmes, assim. Liga o modo FBI de dentro de você e veja quanto tempo essa pessoa está na empresa. Às vezes essa pessoa está na empresa há 10 anos. Ele conhece, sabe aquela pessoa que chega e fala, quando eu cheguei era tudo mato. Esse processo não existia, a gente fazia tudo no Excel, agora a gente tem CRM, agora a gente tem análise de taxa de conversão, a gente tem uma ferramenta de análise de mercado e inteligência. Tudo lindo. Como é que foi o teu processo para chegar até aí, né? Então, é legal você demonstrar. É muito bacana quando você prospecta por LinkedIn, principalmente, quando você analisa esse cenário. Muitas pessoas posicionam, eu sou o
pai de fulano de tal. Cara, que legal! A pessoa se posiciona, lembra que tudo comunica? A pessoa se posiciona com isso, aborda sobre esse cenário e conecta com a tua entrega, né? Sei lá, entra várias outras vertentes aqui. Às vezes a pessoa já coloca na descrição dela tudo que ela faz. Às vezes é só você validar e confirmar sobre isso e conectar com uma conversa mais para frente. Então, assim, a gente consegue trazer várias vertentes de inteligência e conectividade, criar rapport a partir de várias outras frentes. Então, qual que é a melhor estratégia? Se planeje antes de ligar, para que você tenha maior sequência dentro desse cenário. Perfeito, Gabriela. Acho que você falou tudo, não existe receita de bolo, mas você se planejar antes, você entender com quem você quer falar, vai definir que tipo de abordagem fazer, e você citou vários exemplos ali, porque eu particularmente odeio quando eu sinto que é copia e cola no LinkedIn, gente, desculpa, eu nem respondo, tá? Me perdoem, mas eu não respondo, a não ser que o copy é tão bom que me engane, tá? Que eu sinto que foi feito para mim, mas dificilmente chega a esse ponto. Vamos para a última pergunta, Mahara. Essa pergunta aqui é interessante, tá? Aliás, a última pergunta aqui do chat, depois tem algumas outras perguntas que eu tenho que responder o pessoal. Quais características distinguem a área de marketing do pré-vendas? Bom, acho que tem algumas dúvidas que podem parecer como intersecção, como no processo de outbound, onde eu tenho uma prospecção ativa, né? Então, o marketing, ele vai estar sempre trabalhando durante toda a jornada de vendas, na verdade, até na jornada do teu cliente. O papel do marketing é conseguir trazer, a gente traz, né, visibilidade para sua empresa no primeiro momento, ou seja, atrair essas pessoas, né, que a gente chama de awareness ali dentro, e aí trazer essas pessoas para o mundo dos problemas que essa empresa resolve. Então, é começar a trazer para essa pessoa justamente o posicionamento do que essa empresa resolve e por que a sua empresa é a melhor empresa possível. Então, o marketing o tempo inteiro vai estar comunicando com o cliente de formas diferentes em cada etapa do processo. Então, isso através de publicações, através de vídeo, de conteúdo, de educação. Aí depende qual que é a estratégia que o teu time de marketing vai fazer para poder trazer essas informações, seja através de um curso, seja através de webinar, como a gente está fazendo aqui agora, seja através da criação de uma comunidade, seja através de eventos para poder educar, através de palestras, enfim, tem N estratégias que marketing pode trazer para, primeiro, botar a tua empresa na rua e todo mundo saber que você existe, que você conhece a sua empresa. Segundo, quais são os problemas que essa empresa resolve e por que ela é melhor empresa para resolver esses problemas. Então, de uma maneira super simples, são as principais etapas da decisão de compra, né, da jornada de compra ali. Então, o marketing ele vai estar sempre suprindo essas informações para o mercado e suprindo essas informações para o seu time de pré-vendas e para o seu time de vendas. Então, esse é o primeiro ponto, vai garantir que a gente está passando a mensagem correta, com os problemas corretos e da forma correta, para garantir que a gente está mostrando quem é essa empresa. Então, exemplo, na Octadesk, o nosso marketing, a gente sempre cuida para se posicionar como especialista, porque a gente sabe que é especialista, é a solução mais completa do mercado, então a gente precisa sempre deixar isso aqui muito claro. Para isso a gente cria materiais para o nosso time de pré-vendas, materiais para o nosso time de vendas, a gente sabe que a gente resolve o problema de vendas e atendimento, então a gente traz conteúdo para o nosso time de pré-vendas para identificar se essa pessoa está com problema de vendas ou de atendimento, se é de conversacional, se é helpdesk. Então, tudo isso o marketing traz, qual que é a mensagem, quais são os problemas e fala sobre esses assuntos para facilitar a abordagem de pré-vendas. E aí, aqui é o momento. Se eu tenho pré-vendas inbound, por exemplo, marketing é o principal fator que vai atrair essas pessoas para passar esses leads para pré-vendas. E aí, o marketing vai falar assim, acho que eu consegui aquecer essa pessoa o suficiente para ela saber que ela tem um problema. Pré-vendas, vamos abordar aqui e ver se de fato essa pessoa tem um problema, vamos qualificar esse lead que chegou. E aí, marketing traz demanda para o time de pré-vendas, entrar em contato, entender do problema, validar que existe esse problema, ver se tem uma oportunidade de vendas para passar para o time de vendas ativamente ali. Já quando a gente está falando, por exemplo, de outbound, o papel muda um pouco, né? Porque o marketing traz muito mais visibilidade, credibilidade, tamanho para sua empresa, e o papel de pré-vendas é proativamente bater na porta dessas empresas, né? Da forma... aí tem N estratégias que você pode trabalhar em conjunto com o marketing, mas que marketing vai dar poder para essa atração que pré-vendas vai fazer ativamente, e aí vai trabalhar em conjunto. Então, de maneira geral, um é muito focado em qual é a mensagem correta, entregar da melhor forma, com as características corretas, e entregar insumo para o time de vendas trabalhar. Já o time de pré-vendas tem um papel essencial de garantir que essa pessoa, esse cliente que chegou, é de fato uma oportunidade de vendas, vai fazer sentido abordar essa pessoa, a gente vai ajudar a resolver um problema que essa empresa tem ou que essa pessoa
tem com o meu produto e com o meu serviço. Então, são ações distintas e a gente acaba tendo perfis totalmente diferentes. Enquanto em pré-vendas eu tenho uma pessoa muito mais comercial, que vai realmente vender um próximo passo, primeiro fazer um bom diagnóstico, ver se existe oportunidade para daí sim levar para o próximo passo. No time de marketing também tem um time com certeza comercial, mas a habilidade de comunicação, a habilidade de conhecimento das redes e canais de distribuição de mensagens para poder encontrar as pessoas no lugar certo, para elas conhecerem a sua empresa, são outros atributos que essas pessoas precisam ter, até de habilidades. Nossa, que resposta, Mahara. Assim, a pessoa perguntou a diferença, você trouxe a diferença e o porquê de cada área, em como que ela atua em cada situação, no inbound, no outbound, assim, foi muito completo. Gente, vocês duas foram demais hoje. Que palestra foi essa? A gente vai fechar o 5º dia da terceira edição com chave de ouro, tá? Mas antes disso, tem alguns recados. Primeiro, eu vi que tem algumas perguntas pertinentes, mas, gente, tem questão de tempo, tá? A gente não consegue responder todas, mas perguntas interessantes que eu não vou responder aqui, mas só vou mencioná-las. Qual é o melhor método utilizado para o desenvolvimento do Budget Forecast, feita pelo Anderson? Uma pergunta do Caetano, quais principais rituais para um time de pré-vendas? Da Patrícia, existe uma taxa de conversão ideal ou média para saber se estou no caminho certo? Galera, tudo isso que vocês perguntaram, tá? Ficaria muito difícil a gente responder aqui no webinar, porque tem questão de tempo, né, para a gente conseguir passar por todo o conteúdo, mas no nosso curso a gente aborda isso de maneira bem aprofundada, tá? Infelizmente a gente não consegue responder tudo por questão de tempo, limitação. E eu queria agradecer muito, porque, pô, a gente está com 231 pessoas ao vivo, então a gente dobrou aquele número do início, obrigadão pela parceria de todos vocês. E vale ressaltar que, desde o início dessa semana, né, vocês descobriram como a estratégia de prospecção outbound de alta performance funciona, como atrair grandes talentos para a área de pré-vendas e acelerar o ramp-up, como colocar de pé outras estratégias de prospecção que aproveitam leads de inbound, outbound, indicação, reativação, como colocar de pé uma gestão pautada em liderar e treinar e dar suporte à equipe, e também como montar uma estrutura simples e efetiva de ferramentas, relatórios, métricas para acompanhar o ROI das estratégias de prospecção. Então, basicamente, a gente passou por tudo isso durante esses 5 dias. Claro, não aprofundamos por questão de tempo, é um webinar, né? E lembrando que o acesso de todas as gravações, de todas essas palestras, desde a primeira edição, nós estamos na terceira edição da Semana de Prospecção B2B, você vai receber como bônus ao se inscrever na nossa formação para gestores e time de vendas, tá? E antes dos agradecimentos finais, eu quero responder 4 perguntas que fizeram justamente sobre a formação, tá? Nossa formação completa 100% online. A primeira pergunta é: para quem a formação é recomendada? O pessoal ficou, pô, para quem? Quem deve fazer essa formação? Quem deve fazer o curso do Agenda? Então, a formação ela foi feita sob medida, principalmente para gestores com foco em venda B2B, tá? Então, se você trabalha com venda consultiva, seu ciclo de vendas tem 3 semanas ou mais, você tem equipe de 3, 4, 5 a mais vendedores, então esse é o foco principal. Eu não sou gestor, eu posso fazer o curso? Posso fazer a formação? Pode, mas tem que ter essa mentalidade de gestor, tá? Se você é um pré-vendedor, por exemplo, você vai entender o que o gestor espera de você. Então, sim, não há essa limitação, tá? E como que eu posso acessar o curso? Ao finalizar a compra da nossa formação, você vai receber um e-mail com link para acessar a nossa plataforma e criar o seu cadastro. Outra pergunta: quando terei acesso ao material do curso e às aulas ao vivo? O acesso aos conteúdos será liberado imediatamente após a sua compra. Então, você vai ter acesso a tudo, a plataforma, tá? E uma outra dúvida é se tem certificado. Não tem um certificado, tem sim 4 certificados, porque a nossa formação é composta por 4 cursos que vai tornar você um profissional em prospecção B2B e fazer parte dessa nova era da prospecção. E por último, e não menos importante, gente, que eu sei que é uma chatice eu ficar respondendo essas perguntas, mas é importante vocês terem tudo isso com clareza. Durante os 30 dias, nós oferecemos o reembolso integral e incondicional do seu investimento. Então, caso você não goste, não atenda às suas expectativas, você pode chegar lá e pedir o reembolso. Ou seja, o custo, galera, é zero. A gente acredita muito no conteúdo que está lá, porque é diferente dos conteúdos que a gente está acostumado a ver aí dessas plataformas mais famosas, que são super rasas. Lá não, a gente vai no detalhe, disponibiliza planilha, vocês testam, é tudo muito prático, tá?
Recado importante que hoje teremos o nosso happy hour às 18 horas e eu recebi a Gisele Tati, que é CEO da Sales 3S, e a gente bateu um papo bem descontraído sobre o tema de ontem, que é construir uma cultura de alta performance, tá? Então isso é importantíssimo. E na segunda-feira teremos um outro happy hour, que é o nosso podcast, falando sobre o tema de hoje. Então talvez algumas perguntas que vocês fizeram aqui a gente consiga responder no nosso podcast, que acontecerá na segunda-feira. Tá? Ele sempre acontece um dia após, nesse caso, um final de semana após o webinar, beleza? Então, meninas, quero muito agradecer a presença de vocês e queria que vocês fizessem um jabazinho de vocês, né? Falassem um pouco o que vocês fazem, a empresa de vocês, para o pessoal conhecer. E reforço, gente, conectem-se com a gente no LinkedIn, tá? Eu recebi bastante conexão aqui, mas a gente está com 200 pessoas. Eu queria que pelo menos 100 pedissem conexão comigo lá, tá? Então é isso. Por favor, meninas, falem um pouco sobre a empresa de vocês, o que vocês fazem para todo mundo ficar antenado aqui. Boa. O Octadesk é a principal plataforma de atendimento do Brasil que a gente consegue trabalhar desde a parte de marketing até o pós-vendas. Então, a gente pega desde o atendimento mais simples ao mais complexo e consegue colocar tudo isso num lugar só. Então, você centraliza todos os seus canais, todos os seus atendimentos, independente de qual etapa da jornada do cliente ou de qual complexo é o seu processo de atendimento ou de vendas. E você consegue ter visibilidade para ter todos os dados que a gente estava comentando aqui, além de integrar com todas as plataformas aí, as melhores plataformas brasileiras do mercado. Então, a gente resolve muito bem problemas de vendas, né, que a gente estava falando aqui. Poxa, eu não tenho visibilidade na minha operação, não tenho conversão, tenho baixo controle, não consigo fazer forecast, preciso aumentar, de fato, o meu volume de vendas, sem necessariamente contratar mais pessoas, assim como na parte de atendimento, seja ele um atendimento através de conversas, né, ou um atendimento helpdesk, que é um atendimento mais complexo, para eu conseguir melhorar a satisfação do meu cliente, entender qual que é a minha satisfação do meu cliente, resolver mais rápido problemas dos meus clientes que vão impactar na minha reputação, vão diminuir o meu custo e também automatizar coisas que são extremamente repetitivas. Então, a gente ajuda né, tanto os nossos clientes quanto os nossos parceiros a conseguir gerar mais receita no final das contas com menos custo. Muito obrigado, Mahara. Vamos lá, então, né? Momento jabá. Então, a gente é da Cortex Intelligence, né? Não sei se todo mundo conhece nossa ferramenta, nós atuamos de ponta a ponta, desde inteligência de mercado, previsibilidade de vendas, a gente conecta aí no seu CRM, faz um estudo da tua base de dados e a gente gera maior propensão de assertividade do que vocês podem vender mais para que vocês possam facilitar. Eu vi várias perguntas aqui da galera falando, tá, e eu estudei essa conta, o que eu faço para que eu tenha maior assertividade, né? Aqui a gente já consegue conectar dados mais relevantes para que você tenha clientes mais assertivos efetivamente dentro do teu processo e a gente possa chegar aí até para a gente evitar churn e entra dentro de um contexto até de consultoria para você ter muito mais assertividade efetivamente. E queria aproveitar esse momento jabá aqui, que na semana que vem a gente tem uma sequência, né? Teve semana de prospecção B2B da Agendor e na semana que vem nós temos semana de vendas B2B da Cortex, né? Então, dentro desse cenário, a gente vai aprofundar, vai ser quase uma sequência de conteúdo aí. A gente vai continuar falando sobre análise preditiva de dados, efetivamente. A gente posso até mostrar aqui informações diretamente, vou deixar o link aqui para vocês se inscreverem dentro da B2B Week. A gente vai falar sobre muitos contextos, tanto de inteligência do mercado, efetivamente, para dados internos e externos, eficiência de vendas. A gente deve estar ouvindo muita palavra sobre isso, né? Eficiência é a palavra do mercado nesse ano, e é justamente você não quebrar a cabeça sobre o volume que você tem que vender, mas sim o quanto você consegue fazer, talvez mais com menos, mais com a mesma quantidade, como formar a melhor equipe, como ter melhores ferramentas e muito mais aí. Fica super o convite. A gente vai se encontrar de novo em mais um alinhamento, dessa vez eu na posição do Gustavo, né, como mediador, alinhando com os nossos palestrantes. Tem muita gente boa lá e espero vocês nessa sequência de conteúdo. Muito obrigado, Gabriela. Tá tudo amarrado, né? Bom, gente, eu quero deixar registrado o nosso muito obrigado e parabéns por vocês terem dedicado o tempo de vocês e acompanhado a gente nesses 5 dias de palestras. E você que já faz parte da nossa formação e do nosso grupo de gestores profissionais B2B, eu quero desejar boas-vindas em nome de todo o time do Agendor.
Vejo você do lado de dentro da nossa formação, da prospecção B2B, junto com o CRM para gestores e vendedores. Um grande abraço e até muito em breve. Valeu, gente. Tchau, tchau.